Nesse vídeo de hoje, eu quero conversar com você sobre um assunto importante, sobre uma ideia muito errada de muitas pessoas que têm pregado e ensinado que Jesus vai voltar e vai reinar aqui nessa terra, nesse mundo onde nós estamos. Deus, nas suas revelações, ele não falha. Por isso, hoje, em 3 passagens só, eu quero mostrar para você que Jesus não pode e nem vai reinar aqui na terra. Começando em Jeremias, capítulo 22, no versículo 30, aparece aqui uma pessoa chamada Jaconias. E nessa pessoa, Deus está conversando através do profeta, dizendo que nenhum dos seus descendentes vai ocupar e vai reinar na cadeira de Davi. Então nós podemos observar, Jesus sentou-se na cadeira de Davi, não aqui na terra, porque aqui ele não pode ser nem sacerdote, nem sumo sacerdote e nem rei. E Jesus ocupou esses 3 cargos. Na verdade, ele é Rei dos Reis, nosso sacerdote, sumo sacerdote, que sentou no trono de Davi, mas lá nos céus. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Hebreus fala sobre isso. Mas veja comigo, no capítulo 22 de Jeremias, um profeta Jeremias, no versículo 30. Assim diz o Senhor, registrai este como se não tivera filhos, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará, para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Então, podemos observar que ele fala sobre esse homem chamado Jaconias. Agora, na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, versículo 11, começando, nós vamos ver na genealogia de Jesus que aparece Jaconias. E Jaconias é esse do qual o profeta Jeremias está falando. Eu já estou indo lá para Mateus, capítulo 1, começando no versículo 11, e vamos observar que ele faz parte diretamente da linhagem de Jesus. Daí nós podemos observar que essa profecia que está saindo da boca de Jeremias, ditado pelo Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, está revelando que Jesus não vai reinar aqui na terra. Começando no versículo 11, podemos observar assim, Josias gerou a Jaconias e aos seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jaconias gerou, presta bem, Jaconias gerou, e isso é importante observar, a Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sodaque, Sodaque a Aquim, Aquim a Elude, Elude gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Se o profeta Jeremias já havia revelado que de Jaconias nenhum dos seus descendentes iria sentar na cadeira de Davi. Então, Deus não falha. Se você acredita em Deus e nas suas revelações, nas suas profecias, você tem que acreditar do que ele está falando. Então, não vai se assentar. Aqui na terra, não pode. Podemos observar que esse fato que Deus revelou é para mostrar que Jesus é o Messias, o seu reino não é deste mundo, o seu reino é espiritual e não um reino físico. Nesse fato, nós podemos observar que o reino de Jesus não é aqui da terra. Porque o profeta Isaías já havia falado que Deus estendeu o seu braço de Deus, que é Cristo, que veio até a terra
para que pudéssemos, através de Cristo, tanto nós da nova aliança como da antiga aliança, pudesse almejar e procurar morar com Deus um dia na eternidade através da pessoa de Cristo, que é o nosso Rei dos Reis, o nosso sumo sacerdote, que entrou uma vez para sempre no Santo dos Santos, usando não o sangue de animais, mas usando o seu próprio sangue. Então, por isso, Jesus não pode reinar aqui na terra. É interessante observar, porque fortemente há esse ensino em muitos grupos religiosos, e não são poucos, que estão na esperança, pregando, vivendo, ensinando que Jesus vai voltar para reinar aqui na terra. Então, se você ler com bastante atenção e meditar nestas passagens, existem outras. Eu estou usando só 3. Já usei 2 e vou usar outra que está lá em Hebreus capítulo 8. Você vai jogar isso fora. E assim você vai poder acreditar a sua fé. Não que Jesus vai voltar para reinar aqui na terra. Porque ele já reina na vida daqueles que se converteram a ele. E a esperança que nós temos em Cristo Jesus é que ele vai voltar e vai buscar a sua igreja uma vez por todas para estar com ele na eternidade, não aqui nesse mundo, nessa terra. Por quê? Não é só um grupo de pessoas. Existem vários grupos que acreditam nessa mensagem que homens têm espalhada por toda a face da terra para confundir as pessoas. Agora, Hebreus capítulo 1, capítulo 8, veja Hebreus capítulo 8. No capítulo 1, ele menciona que, tendo Deus falado de várias maneiras aos pais, Hebreus capítulo 1, de várias maneiras aos pais, nesses últimos dias, ou nessa última aliança, ele tem falado pelo Filho, que é Jesus Cristo. Então ele avisou para os pais, e nesses últimos dias, ele tem falado através do Filho. Quero usar só o versículo 1 aqui de Hebreus 1, e depois nós vamos lá para Hebreus capítulo 8. Ele fala, havendo Deus outrora falado, né? Outrora seria na antiga aliança, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Na pessoa de Cristo, então devemos ouvir Cristo. Jesus não pode reinar aqui na terra, por isso ele está falando hoje. Agora, Hebreus capítulo 8, ele abre um pouco mais esse leque, que ele não vai reinar aqui na terra. Interessante observar. Versículo 1, e nós vamos ver até o versículo 5. Olha como é importante isso. Ligando Jeremias, ligando Mateus e ligando agora Hebreus. Ele diz no versículo 1 da carta aos Hebreus, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, Cristo Jesus. Isso você concorda comigo. Ele se assentou à destra da majestade no trono, ao lado do Pai Todo-Poderoso. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Olha, observe bem no versículo 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. O que foi que Jesus ofereceu? Ofereceu o seu sangue, a sua carne, o sacrifício perfeito, para que pudéssemos ter a esperança.
Porque o sacerdote que exercia a sua função na antiga aliança era transitório. E você sabe de qual tribo era o sumo sacerdote e o sacerdote? Os levitas, começando com Arão e a sua descendência, levitas. Por isso, na distribuição das terras, lá em Judá e Jerusalém, na época que chegou os filhos de Israel, os levitas não receberam porção de terra. Os levitas receberam cidades porque eles iam cuidar da parte espiritual do povo. E os outros trabalhavam, daí Deus deu a lei para que eles pudessem oferecer a 10ª parte do que colhiam para que pudesse ter sustento para ele e para suas famílias. E aqui ele menciona isso, que Jesus também tinha que oferecer alguma coisa. Ofereceu o seu corpo e o seu sangue. Por isso foi instituído a ceia. Lembra que no primeiro dia da semana, quando a igreja está reunida para celebrar o louvor ao Senhor, se dá a celebração da Santa Ceia, com o pão sem fermento e o suco da videira, não vinho, porque o vinho já é fermentado. Suco da videira, aquele suco que se pode dar para a criança de peito, é o suco da videira não fermentado, porque o corpo de Jesus não foi corrompido pelo pecado, nem o seu sangue foi corrompido com a sujeira que tem do pecado. Puro, 100%. Aí ele fala no versículo 2, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Onde Jesus está hoje, reinando como Rei dos Reis e sumo sacerdote, não aqui na terra. Por quê? Se ele vai voltar para reinar aqui na terra, Deus falou mentira através do profeta Jeremias, nos descendentes de Jaconias. Concorda comigo? Se você não concordar comigo, lembre-se que não sou eu. Eu apenas estou tentando mostrar para que você não fique nesse erro das doutrinas erradas que tem acontecido não só no nosso país, no Brasil, mas no mundo, onde se prega Cristo, na esperança que ele vai voltar para reinar aqui na terra. Pouco mais, olha comigo, o versículo 4. Ora, se ele quem? Cristo, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Quem é que oferece os dons segundo a lei? O sumo sacerdote e os sacerdotes da tribo dos levitas. Jesus não é levita. Jesus é da tribo de Judá, a qual Moisés nunca atribuiu que pudessem sair de lá, sumo sacerdote ou sacerdote. Jesus veio de uma linhagem de Jaconias, que na sua descendência ninguém ia ocupar o trono de Davi aqui na terra. Por isso Jesus não vai ser rei aqui nessa terra. Ele não vai reinar nessa terra física, ele presente aqui, em corpo, como alguém tem pregado, como as pessoas têm pregado. Versículo 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois ele diz, Deus falando para Moisés, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Deus mostrou para Moisés como deveria ser o tabernáculo aqui, onde os levitas, do qual Deus atribuiu sumo sacerdote e sacerdote. Jesus não é dessa tribo. Por isso, se ele estivesse aqui na terra, nem poderia ser
sacerdote e nem sumo sacerdote, porque isso era atribuído à descendência dos levitas, começando com Arão. Então Jesus vai continuar reinando lá ao lado de Deus, à destra da majestade. Ele não vai mais colocar os pés aqui nessa terra, onde nós estamos vivendo. Espero que tenha ajudado você na compreensão um pouco mais de doutrinas erradas, que alguém vai pegando as escrituras e vai desenvolvendo da sua maneira. A Bíblia não pode se desenvolver da maneira que eu quero ou que você quer. Ela deve ser aceita e compreendida do jeito que Deus revelou. Você entende isso? Porque senão nós não somos servos. Nós somos adversários de Deus, porque estamos pregando mentira. E quem é o pai da mentira? Porque isso é uma mentira que tem pregado fortemente nos nossos dias, antes e ainda vai continuar com essa mentira, dizendo que Jesus vai voltar e vai reinar aqui e vai estabelecer o seu trono em Judá. Não vai fazer mais isso. Espero que eu tenha ajudado você. Leia com bastante atenção, lá em Jeremias, começando, depois leia completo também a genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, versículo 11, começando. Depois vai para Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, e chega em Hebreus capítulo 8, do versículo 1 ao 5, e veja como a sua mente vai ficar esclarecida. Não acredita em mentira. O pai da mentira é o Satanás. Você já é inscrito no canal? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Mas faça com que essa mensagem não fique com você. Ajude outras pessoas a não viver no mundo da mentira que tem se desenvolvido de tal maneira para enganar muitas pessoas e tem enganado muita gente. Que Deus nos abençoe e nos ajude a examinar as Escrituras para que possamos andar de acordo com o Espírito que Deus tem mandado para estar habitando em nós. Um abraço.